Vem cá, você sabia que o simples ato, que parece inofensivo, de colocar aquele salzinho a mais todo dia na salada, pode prejudicar muito a saúde do seu coração? E olha só, atenção mulheres, porque o alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia é de que em alguns anos o número de infartos entre as mulheres pode superar o número de infartos entre os homens. Agora, o projeto de lei quer proibir os restaurantes de São Paulo de colocarem o sal na mesa, tudo para dificultar o consumo do sódio. Para falar mais sobre esse assunto, hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Celso Amodeu. Ele é cardiologista do Instituto Dante Pazanense e é também diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Obrigada por ter vindo, boa tarde. Prazer, boa tarde. Esse negócio de salzinho não está com nada. O sal adicionado nos alimentos é um dos vilões que a gente tem para tratamento das doenças cardiovasculares. Vocês são a favor desse projeto? Inteiramente. Veja, 76% do sal que nós comemos vem de duas fontes principais: os alimentos industrializados e o sal adicionado depois que o alimento está pronto. Então, essa é uma atitude que vai auxiliar a diminuir o consumo de sal quando o alimento está pronto. A pessoa, sem experimentar o alimento, ela já joga, tem o costume de jogar sal na comida. Saindo o saleiro da mesa, até ele pedir para o garçom trazer saleiro, vai demorar um pouquinho, ele pode experimentar e vai ver que o sabor do alimento não há necessidade de colocar mais sal. Então, esse é um dado importante. Mas as pessoas não podem achar que o poder público, que a autoridade está se metendo muito na vida dela? Não pode ter essa contradição? Eu faço analogia com o tabaco. Toda vez que saiu a ideia de proibir o fumo dentro de locais fechados, de restaurantes, muita gente reclamou. E hoje a gente vê o sucesso que a gente tem com isso. O Brasil recebe até prêmios fora em relação a programas anti-tabaco, porque realmente funciona. Entre os adultos diminuiu muito o consumo de tabaco no país. Essa foi uma das atitudes. O sal é um problema muito sério. A cada 2 minutos alguém morre no Brasil de infarto, ataque cardíaco ou derrame cerebral. Desses óbitos, 80% está escrito lá que o que levou aquilo foi pressão alta. E a pressão alta é um inimigo silencioso, cujo principal fator que leva ao aumento da pressão é uma série de fatores, mas o sal tem um papel preponderante no desenvolvimento dessas doenças. Se a gente conseguir diminuir o consumo de sal, nós comemos em torno de 15 gramas de sal por dia, nós precisamos de 5 gramas de sal por dia. Eu ia lhe perguntar isso agora, na minha próxima pergunta. Como saber o que é o ideal? Que comparação o senhor faria para que quem está em casa fique atento? Que não pode passar do quê? Qual é a quantidade ideal? A quantidade ideal é você preparar o alimento com a quantidade de sal suficiente para dar sabor e evitar os alimentos industrializados e não adicionar sal depois que o alimento está pronto. Então, quando eu falo de alimento industrializado, é um tipo de alimento que está na nossa mesa todo dia. Eu costumo conversar com meus pacientes e dizer para eles que eles têm que seguir o que eu chamo da regra dos 5 dedos. Evitar os pães. Um pãozinho francês tem 1 grama de sal. Se você precisa de 5 gramas por dia, você comer um pãozinho francês no café da manhã, no almoço, na janta, você já comeu 3 gramas de sal que você precisa. Queijos, todos os queijos vêm com muito sal, exceção aqueles que vêm escrito no rótulo sem sal. Tudo que vem em vidro, em lata ou em plástico, azeitona, palmito, picles, massa de tomate, purê, ketchup, mostarda, maionese, tudo isso vem com o conservante principal é o sal e é em grande quantidade. Os embutidos, salsicha, linguiça, salame, presunto, mortadela. E a quinta coisa é tirar o saleiro da mesa. Então, aí o governo está ajudando numa das 5 regrinhas para o indivíduo diminuir o consumo de sal. Bom, deixa eu dizer de quem que é o projeto, é do deputado estadual do PV, Reinaldo Augusto. Ele está na Assembleia Legislativa, a gente ligou para lá agora de manhã para saber a expectativa de apreciação. Ainda não tem data, mas é claro, é um assunto que a gente vai estar aqui acompanhando. Agora, deixa eu falar outra coisa. A gente falou agora há pouco no alerta para a mulher, porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz essa previsão aí bem preocupante. A gente vai saber agora por quê. Vamos ver. 50 anos atrás, entre as pessoas que sofriam infarto, 10% eram mulheres. Hoje, elas já representam 48% do total. Por isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia alerta para a possibilidade do infarto se tornar cada vez mais frequente entre elas. Entre os culpados estão o estresse pelo aumento de mulheres no mercado de trabalho e também o diabetes. O impacto da doença na saúde cardíaca feminina é maior do que o impacto na saúde cardíaca do homem. Um estudo americano que acaba de ser divulgado revela que mulheres com diabetes tipo 2 têm risco dobrado de ter problemas cardiovasculares, se comparado com os homens. Elas também têm tendência a sofrer AVC ou infarto mais jovens.
Bom, mas o estudo traz aí um ponto positivo e super importante. Se a gente adotar hábitos saudáveis, ou seja, se a gente comer bem, se a gente se exercitar pelo menos 30 minutos por dia e se a gente conseguir ficar mais tranquila, evitando o estresse, nós mulheres vamos conseguir obter mais benefícios que os homens. Ou seja, doutor Celso, a gente tem que ficar preocupado com o sal, a gente tem que ficar preocupado com o açúcar e a gente tem que diminuir a adrenalina, é mais ou menos por aí? A verdade é que você tem que ter uma reeducação do seu estilo de vida, baseado em alimentação, tanto o sal quanto o açúcar em excesso vão fazer muito mal, principalmente se você nasceu numa família que tem diabetes. Então, na família que tem diabetes, geneticamente a gente tem mais chance de desenvolver a doença. Então, tem que ter um estilo de vida adequado. E a mulher tem mais chance de ter infarto atualmente, quando atinge uma certa idade, porque ela perde o que a gente chama da proteção hormonal. Há 50 anos atrás, a mesma coisa acontecia, só que a mulher não estava incluída no mercado de trabalho. Então, hoje, a mulher no mercado de trabalho, ela é mais competitiva, ela tem mais estresse, ela tem menos tempo para se cuidar, ela faz menos atividade física. 60%, 70% da população brasileira é sedentária. Então, esses são os principais problemas que a gente tem com a mulher. A hora que ela atinge a fase perimenopausa, ela começa a perder a proteção do estrógeno, a proteção hormonal, e todos esses fatores, esse novo estilo de vida, floresce com muito maior intensidade. Por isso que a gente está tendo mais problemas nas mulheres atualmente. Agora, eu queria lhe convidar, doutor, para acompanhar com a gente uma reportagem que vai falar sobre o combate ao câncer em mulheres. Eu vou lhe convidar para ver esse VT que fala sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha que serve, todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar nessa campanha do Outubro Rosa, aqueles prédios da cidade ficam todos pintados de rosa, iluminados, perdão, de rosa, e ela serve para alertar as mulheres sobre o risco do câncer de mama. Para orientar as mulheres sobre os cuidados para evitar ou tratar a doença, um micro-ônibus do Instituto Arte de Viver está percorrendo alguns pontos da cidade. Vamos ver? O ônibus é o circuito Casa da Mulher e vai levar informação e prevenção contra o câncer de mama aos mais diversos pontos da cidade. Valéria é a idealizadora do circuito e tem uma história de superação. Foi diagnosticada com câncer de mama em 2004 e já passou por mais de 10 cirurgias. Uma experiência que se transformou no projeto. Eu sei perfeitamente o que é o processo, como é o processo todo. E os problemas que nós encaramos no dia a dia. Além de informações sobre a doença, como prevenção e formas de tratamento, e a oportunidade de participar de uma oficina de geração de renda, o ônibus oferece ainda apoio psicológico e jurídico. Nesta terça, o ônibus ficou na esquina de uma loja, numa rua badalada de São Paulo, para chamar a atenção para a causa. Nós estamos mostrando que nós também estamos participando dessa ação e que a solidariedade é muito importante. Esse ônibus por dentro parece um salão de beleza porque, além de informação e prevenção, ele leva cuidados com a autoestima. Tem as perucas, os lenços, que as mulheres podem levar para casa emprestado. Tem também a possibilidade de fazer as unhas e muita maquiagem para usar e abusar. Neide conhece bem a importância desses cuidados. Foi diagnosticada com câncer de mama 2 vezes e por 2 vezes viveu o desespero e o alívio de superar a doença. A família me deu muito apoio, o instituto, as ONGs, os amigos, isso é muito, muito legal. Bacana, né, gente? A página no Facebook do Instituto Arte de Viver Bem divulga os locais por onde esse ônibus vai passar. O endereço é esse que já aparece aí na sua tela. Vale a gente lembrar aqui que a mulher com câncer tem direito à reconstituição da mama de graça pelo Sistema Único de Saúde. Tem direito também à isenção de impostos como o IPVA e o IPI na compra de carros, entre outros benefícios e direitos. E é importante a gente falar hoje aqui também no seguinte: o Instituto do Câncer vai iniciar na próxima segunda-feira, ou seja, no dia 10 de outubro, a segunda etapa daqueles testes da conhecida pílula do câncer. A gente falou sobre essa pílula do câncer aqui quando os testes começaram. A etapa inicial durou 2 meses e provou a segurança do remédio em 10 pacientes. Agora, mais 200 pessoas devem ser avaliadas, divididas aí em 20 pessoas para cada um dos 10 grupos de tumor. Essa etapa vai durar 6 meses. Doutor Celso, o que é que a gente pode alinhavar de tudo isso que a gente está mostrando agora nesse bloco do Repórter São Paulo? É cuidado com o sal, é cuidado com o açúcar, é evitar o estresse, é fazer o diagnóstico precoce para o câncer. Quer dizer, prevenção é fundamental sempre, né? É isso que eu ia dizer para você. Tudo que nós falamos de prevenção para doença cardiovascular vale para o câncer. O estilo de vida tem tudo a ver com o desenvolvimento de câncer.
Câncer de mama tem muito a ver com a parte genética. Há mulheres que têm a mãe que teve câncer de mama, elas têm 50% mais chance de ter câncer de mama do que uma mulher cuja mãe não teve câncer de mama. Então, quando existe história na família, ela tem que ficar muito mais atenta. Mas não só de fazer os exames regularmente, eu vejo muita mulher que faz o exame direitinho, mas também a gente brinca, entre aspas, chuta o balde na hora de comer, né, ficar sedentária, e fuma, e bebe, e faz uma série de atitudes que favorecem o aparecimento dessas doenças. Então, o fato de você ter a genética não quer dizer que você obrigatório vai ter a doença. Mas se você tiver um estilo de vida inadequado, isso sem dúvida nenhuma Isso aparece. é garantido, isso não tem erro. Não tem aquele papo de quem está em casa, tem gente que não faz nada e tudo bem, não tem Não, isso? Tem existe que cuidar. o que a gente chama, essas doenças, que a gente chama de uma curva gaussiana. Tem os extremos, que acontecem por acaso. Então, existe aquelas pessoas que fumam a vida toda e nunca tem câncer. E aquela que mas se não cuida é pra o comum. caramba e tem. E tem. É. Então, a gente não sabe se nós somos nesse grupo que vai fumar a vida toda e não vai ter a doença. Então, a mesma coisa vale para a mulher em relação ao câncer de mama. Tem que fazer a prevenção, mas tem que adotar um estilo de vida, se possível, desde o nascimento, adequadamente. E hoje também eu estava vendo uma reportagem falando da importância do exame da mamografia, né? Que sempre tem uma dúvida, toda hora muda. Ah, é antes dos 40, depois dos 40, é antes dos 50, depois dos 50. Importante é fazer, né? Importante é fazer, e quando tem história na família, fazer o mais precoce possível. Você já viu as notícias de artistas que acabaram tirando a mama porque viu que a mãe tinha, essas coisas todas. E dependendo do tipo, hoje existem estudos genéticos que a gente consegue identificar se a pessoa vai ou não desenvolver o câncer de mama baseado nessa análise genética. E se ela tiver esse padrão, aí sim tem como a Jolie, Angelina Jolie, fez, você faz a retirada da mama, coloca uma prótese e acabou o problema. O senhor é a favor, então, desse tipo de atitude? Quando geneticamente é demonstrado que ela tem o risco, sim, que vai ter uma alta possibilidade de ter, eu sou a favor. Doutor Celso, muito obrigada por dividir aí seu conteúdo, suas informações. Que bom, fico feliz de saber isso. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para o senhor. É um prazer, obrigado.